Grandes Doutrinas Bíblicas, Volume 2, Capítulo 18. Tema: Santificação, diferentes pontos de vista. Gostaria de lembrar-lhes uma vez mais, neste ponto, que é importantíssimo nestas preleções sobre doutrina que percebamos a relação destes diferentes aspectos da verdade uns com os outros. Teremos que enfatizar isso consideravelmente nesta preleção, porque, em conexão com a doutrina que estamos considerando agora, é um dos mais importantes de todos os pontos. Temos, noutras palavras, chegado à doutrina da santificação. A posição a que chegamos é esta: temos uma nova natureza, nascemos de novo, estamos em união com Cristo, já fomos declarados justos, somos adotados na família. Sim, o que dizer, porém, do problema do pecado? Não nos tornamos repentinamente perfeitos. O problema do pecado na vida do crente ainda existe, e a doutrina da santificação trata do que Deus faz a esse respeito. Esta doutrina é sumamente controvertida, visto existir uma série de pontos de vista e teorias sobre ela, mais com respeito a como exatamente a santificação ocorre do que com respeito ao que ela significa. As perguntas giram em torno de como ela se processa e qual a sua extensão. Tem havido considerável controvérsia, especialmente ao longo dos últimos 200 anos, e o pivô de tudo não foi nenhum outro senão o grande John Wesley. Ele propôs uma teoria no tocante à santificação e à santidade, a qual ele considerava como algo absolutamente vital. Ele próprio ensinava, e ensinou seus pregadores a pregá-la. Ela provocou grande discussão e, receio eu, acérrimos debates entre pessoas que eram tanto boas como igualmente cristãs evangélicas. Os que se acham interessados pela teologia e pela história deste assunto devem ler o grande debate que ocorreu entre John Wesley e seu coadjutor e auxiliar, o piedoso John Fletcher, de Medley, por um lado, e por outro pessoas como George Whitefield e Augusto Toplady e outros. Isso é importante, não só historicamente, mas a todos os que levam sua fé cristã a sério. O debate teve início e continuou mais ou menos desde então, visto ser John Wesley, em alguns aspectos, o pai dos diversos pontos de vista populares relativos à santificação que têm sido propostos desde então. Por exemplo, os pontos de vista do Exército de Salvação vêm diretamente de John Wesley. William Booth era metodista, e ele assumiu o ensino metodista, introduzindo certas modificações. E diversos outros movimentos atinentes à santidade que vieram à existência, tanto no século XIX como no século XX, todos advieram do ensino de John Wesley. Ora, estou bem consciente do fato de que há certos cristãos que, quando ouvem ou leem algo desse tipo, dizem prontamente: que importância tem o que alguém crê? Podem perguntar: você crê que John Wesley era tanto cristão quanto George Whitefield? E minha resposta a isso é sim. Aliás, ainda usaria a resposta formulada por George Whitefield numa memorável ocasião. Um dos próprios fortes e agressivos apoiadores de Whitefield chegou a ele certa tarde e perguntou: Sr. Whitefield, você crê que veremos o Sr. Wesley no céu? Ao que respondeu o Sr. Whitefield: provavelmente não. Ele estará numa posição tão sublime e exaltada que você e eu não vamos poder vê-la lá. Essa é a atitude correta de nos aproximarmos deste assunto. Ora,
Naturalmente que nossa salvação não é determinada por nosso ponto de vista da santificação, seja qual for esse ponto de vista. Essa, porém, não é razão para dizermos que não importa o que cremos sobre ela. É sempre o dever dos cristãos, dos crentes, estudar as Escrituras e chegar ao que consideram como sendo o máximo entendimento bíblico da verdade sobre uma doutrina. Se vocês fazem isso e se afirmam que tal coisa não tem a menor importância, que não podem ser incomodados e que tais coisas não se levam em conta, então o que na verdade estão dizendo é que a verdade não tem importância. Isso é mantido com frequência. Há pessoas que dizem, naturalmente que não concordamos com tal e tal teologia de determinada pessoa, mas que importância tem sua teologia quando tal pessoa é capaz de reunir uma multidão e levar pessoas a Cristo? Pois bem, o que realmente essas pessoas estão dizendo é que a verdade não tem a menor importância e que estão interessadas somente nos resultados. Ao dizerem isso, vocês estão escancarando uma porta para toda espécie concebível de seita. Não apenas isso, mas estão se colocando na arriscada posição em que, se um ensino bastante plausível lhes for apresentado de repente, provavelmente crerão nele, porque não terão quaisquer critérios por meio dos quais avaliá-lo. As diversas heresias e seitas que se tornaram populares tiveram sucesso somente porque os cristãos não se preocuparam em descobrir as suas próprias crenças. As pessoas que chegam às nossas portas vendendo seus livros e introduzindo suas seitas conhecem suas doutrinas, têm sido instruídas e treinadas nelas e sabem exatamente o que creem. Que nós, cristãos, nos envergonhemos se não conhecemos nossas próprias doutrinas. Se admitimos a atitude, por que preocupar-me se as pessoas discordam? Então ela nos levará inevitavelmente a esses resultados. Contudo, o ponto de vista da santificação que espero propor-lhes, de forma bem definida, diz que, ainda quando as pessoas estejam seriamente erradas em seus pontos de vista atinentes à santificação, em última análise, isso não impede que estejam sendo santificadas. Isso virá a lume quando prosseguirmos com o argumento. Assim, pois, ao aproximarmos-nos deste problema como um todo, começamos uma vez mais com uma definição. O que significa santificação? Ora, se percorrerem a Bíblia e cotejarem os termos no Velho Testamento e no Novo, encontrarão um grande número deles e vou sumariar o significado deles de forma bastante breve. As autoridades não estão completamente concordes sobre o significado da palavra usada no Velho Testamento. Alguns dizem que significa brilhar, como uma luz radiante, resplandecente, enquanto que outros afirmam que significa cortar, separar. Sinto-me bastante inclinado a pôr ambos juntos, porquanto penso que ambos os aspectos entram em toda a questão da santificação. Há um corte, há uma separação. Sim, mas a verdadeira santificação também envolve um resplendor. O gênero de coisa que foi visto no rosto de Moisés depois que estivera com Deus no topo do monte. Há na santidade esse tipo de resplendor, algo da própria glória, Shekinah. Portanto, ambas essas ideias se fazem presentes no Velho Testamento. Quando chegamos ao Novo Testamento, todas as diversas palavras trazem, na maior parte, a ideia de separação. A santificação traz em si dois significados primários. O primeiro é pôr à parte para Deus e para o seu serviço. Esse é um grande significado de santificação tanto no Velho quanto no Novo Testamento. É muito interessante observar que ela se aplica não só a homens e mulheres, mas até mesmo a objetos inanimados. O monte no qual Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos é referido como Santo Monte, ou Monte Santificado. Ele fora posto à parte para esse propósito específico, de modo a tornar-se um monte santo. O templo é referido como sendo santo, e nele havia o lugar santo e o santo dos santos. Os vasos no templo, os instrumentos, todas essas coisas são, uma vez mais, descritas como sendo santificadas, postas à parte, feitas santas. Êxodo 28, 29, etc.
Existe um duplo significado para a ideia de ser posto à parte. O primeiro é separação de tudo o que é profano, imundo ou impuro. Aqueles vasos jamais poderiam ser usados de uma forma comum novamente. Uma vez santificados, tinham que ser separados do uso comum. Em segundo lugar, porém, também significa positivamente que tudo que é santificado é devotado inteiramente a Deus, apresentado a Deus, oferecido a Deus, a fim de que ele o use para o seu próprio serviço. Ora, nessa conexão é muito interessante observar que o termo santificar é realmente usado em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês o encontrarão duas vezes no Evangelho de João. A primeira está em João 10:36. Nosso Senhor estava discutindo com os judeus que o interrogavam acerca de sua identidade. E ele disse: Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? O Pai me santificou, diz ele. Isso significa pôr a parte para o seu próprio serviço. E em João 17:19 ele diz: E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E aí não pode haver dúvida de que ela significa que ele estava colocando-se à disposição de Deus para que o Pai fizesse nele, com ele e através dele, na cruz, a obra que era essencial antes que os nossos pecados pudessem ser expiados e pudéssemos ser perdoados. Portanto, no duplo sentido de separar de e devotar-se inteiramente a Deus, o termo é usado a respeito de objetos inanimados e até do próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês descobrirão também que o termo santificar é usado com bastante frequência nesse sentido, em referência aos crentes. Permitam que lhes apresente alguns exemplos. Na estrada de Damasco, o Senhor ressurreto outorgou ao apóstolo Paulo sua grande comissão. Vocês encontrarão relato em Atos, capítulo 26, especialmente no versículo 18. O Senhor disse a Paulo que fosse para os gentios, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Isso, eu sugiro, é este uso genérico de santificação, significando que as pessoas são postas à parte para Deus. Ou tome novamente 1 Coríntios 6, verso 11, versículo esse interessantíssimo e importantíssimo. Cremos que a santificação, em nossa ordem lógica, deve seguir a justificação, certo? E, no entanto, isso é o que lemos. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Notem que aqui a santificação se antepõe à justificação. Então, o que ela significa? Significa que os cristãos coríntios foram tirados do mundo, da sociedade pecaminosa de Corinto e postos à parte para Deus, lavados e santificados. Haviam sido transformados em pessoas pertencentes a Deus, postas à parte para Ele e para o seu serviço. A seguir, encontramos o mesmo uso dela em Hebreus 10, verso 10. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Isso significa, e não é possível que tenha qualquer outro significado nesse versículo e em conexão a ele, por a parte. Ou tome novamente o versículo 14, nesse mesmo capítulo. Pois, com uma só oferta, tem aperfeiçoado para sempre. É a mesma ideia, os que estão sendo santificados. Por meio de sua morte na cruz, ele aperfeiçoou aqueles que são santificados, e a palavra aí só pode significar pôr a parte para Deus como pessoas pertencentes a Deus. Tomem outro exemplo de Pedro. Eleitos, diz ele, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, verso 2. Ora, ali, uma vez mais, santificar, obviamente, significa pôr à parte, tirar do mundo, dedicar-se a Deus e pôr-se à disposição de Deus. E, da mesma forma, em 1 Pedro 2, verso 9, encontrarão isto. Mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido e assim por diante. Noutras palavras, Pedro ali aplica à igreja, ao povo cristão, o mesmo termo que for usado em Êxodo, capítulo 19, referente à nação de Israel. Os filhos de Israel eram a nação santa de Deus, uma nação santificada. Ele os pôs à parte para si mesmo. É igualmente verdade no tocante a homens e mulheres cristãos. Nesse sentido, somos, todos nós, já santificados, uma vez e para sempre, como o autor da Epístola aos Hebreus o coloca, pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas a santificação tem um segundo significado, que não é tanto um significado posicional quanto um significado interno. Este significado não faz uma declaração sobre nós, quando somos separados para Deus, tanto quanto adiciona que, por causa disso, algo ocorre dentro de nós para fazer-nos dignos de nossa nova posição. Esse é um significado ético, tornar-se santo. Ser posto à parte para Deus não nos faz santos. Somos considerados santos. O segundo significado, porém, descreve como somos feitos santos. Significa, portanto, uma certa obra de purificação e limpeza que se dá dentro de nós, que nos conforma mais e mais ao Senhor Jesus Cristo e que nos transforma à sua imagem de glória em glória. E esse é o significado que as pessoas geralmente têm em mente quando falam sobre santificação. É o uso comum da palavra. Se alguém lhes perguntar: o que vocês creem acerca da santificação? Como vocês creem que alguém é santificado? Isso é o que provavelmente tensionam. Estão se referindo a esta limpeza interna, a esta purificação interior, a este ser conformado à imagem do amado Filho de Deus. E assim, pois, sugiro-lhes que o seguinte fará uma boa definição de santificação. É aquela graciosa e contínua operação do Espírito Santo pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza segundo a imagem de Deus e o capacita a realizar boas obras. Permitam-me esclarecer essa definição. É aquela graciosa e contínua operação do Espírito Santo pela qual ele liberta o pecador justificado. Aquele que já está justificado da corrupção do pecado, não de alguma culpa. Isso já ocorreu. A justificação já cuidou disso. Ele é declarado justificado e justo, a culpa já foi resolvida. Agora estamos mais interessados acerca do poder e da contaminação do pecado. Renova toda a sua natureza segundo a imagem de Deus e o capacita a realizar boas obras. Como vimos ao tratarmos da justificação, uma maneira conveniente de colocá-lo seria, talvez, da seguinte forma. Na justificação, a justiça nos é imputada, é lançada ao nosso crédito. Deus, vocês se lembram, justifica o ímpio. Ele não espera até que a pessoa seja plenamente santificada antes de justificá-la. Esse, nós vimos, foi o erro católico romano. Ao contrário, Deus olha para os homens e as mulheres em seus pecados e, aplicando-lhes a justiça de Cristo, os declara justificados. Essa é a justiça imputada. Na santificação, porém, estamos discutindo a justiça comunicada. Não a justiça que é lançada ao meu crédito, mas a justiça que é criada em meu interior e produza dentro de mim. Ora, essa é uma grande distinção. Os pais da igreja costumavam falar muito sobre a diferença entre justiça comunicada e justiça imputada. E é devido à nossa degradação que estes termos não sejam tão familiares a nós como o eram a eles. Eles foram grandes termos nos séculos XVII e XVIII e mesmo no século XIX. O que tem de errado conosco neste século? Por que perdemos estes grandes termos e seus grandes significados? Portanto, a santificação é realmente a maneira de Deus tratar o problema do pecado após a nossa regeneração e justificação. Todavia, há ainda uma outra coisa com a qual devo tratar antes de deixar a questão da definição. Devemos ser sempre cautelosos ao definirmos santificação.
não só em termos de nosso estado e condição morais, mas de nosso estado e condição morais em relação a Deus. Isso é absolutamente vital. As pessoas podem ter um alto padrão moral, porém não significa que são santificadas. O termo santificação deve sempre levar em si essa concepção de nossa relação com Deus, de nossa posição em sua presença. Portanto, santificação não é moralidade e pureza em e de si mesma. Ela é tudo isso em sua relação a Deus. Há, portanto, uma diferença essencial entre a melhor pessoa moral que o mundo pode exibir e o cristão que está sendo santificado. Portanto, deixemos a definição neste ponto e apresentemos o próximo passo. A grande pergunta é: de que forma ocorre esse processo de purgar-nos e purificar-nos da poluição do pecado e de fazer-nos crescentemente conformados à imagem de Jesus Cristo? E aqui chegamos ao coração dos diferentes pontos de vista e escolas de pensamento, os quais podem ser divididos em 3 grupos principais. Há, antes de mais nada, naqueles que eu descreveria como pontos de vista perfeccionistas, pontos de vista que, de algum aspecto ou forma, ensinam a possibilidade de alguma espécie de perfeição para o cristão neste mundo. Não peço desculpa por esse gênero de linguagem, porquanto estou sendo estritamente exato. No momento em que começamos a estudar tais pessoas, descobrimos que, embora tenham diferentes ideias quanto ao que constitui a perfeição, estão todas preocupadas com a perfeição neste mundo. Ora, não nos é possível entrar em todos os detalhes e as ramificações das diferentes escolas de pensamento que se encontram neste primeiro grupo, mas deixe-me tentar um sumário. Há alguns que ensinam que o pecado é inteiramente erradicado do cristão. É como ir ao seu jardim e ver uma erva daninha. Vocês não decepam simplesmente a parte superior, vocês pegam seu forcado, enfiam-no por baixo e arrancam toda a erva, com raízes e tudo. Mas quando ensinam isso, essas pessoas prosseguem dizendo que, por santificação, querem dizer que estão vivendo tão perfeitamente quanto são capazes de viver em algum dado momento. Dizem, talvez sejamos capazes de muito mais em 1 ano ou em 10 anos, mas a perfeição consiste em que estamos vivendo tão perfeitamente quanto podemos em qualquer momento. Eles ensinam uma espécie de escala de perfeição. Esse foi o ensino, por exemplo, do famoso Charles J. Finney e seu grande associado Ezra Mayhem, da assim chamada Oberlin School, nos Estados Unidos. Isso foi o que ensinaram e contam com muitos seguidores. John Wesley, porém, não o colocou totalmente nessa forma. Ele dizia que a perfeição cristã significa que homens e mulheres cristãos não estão consciente e intencionalmente cometendo algum pecado em algum dado momento. John Wesley admitia que pudessem estar cometendo pecados dos quais não estivessem conscientes, mas ele o define muito cuidadosamente, sejamos justos para com o seu ensino, como não sendo culpados intencionalmente de algum pecado conhecido. É um estado momentâneo, diz Wesley. Vocês podem pecar no momento seguinte, mas são perfeitos nesse exato momento, e se aplica apenas a pecados reconhecidos. À luz da definição e do ponto de vista de Wesley, se vocês estão pecando ignorantemente, não importa. Isso lhes será revelado mais tarde, e no momento em que vocês veem e entendem, então devem abandonar esse pecado também, e então vocês são perfeitos nesse aspecto. Portanto, a santificação significa alguma espécie de perfeição, mas não uma perfeição absoluta. Outros falam da santificação em termos de ter-se um coração puro, o coração que foi inteiramente purificado do pecado, mas, novamente, falam de pecado conhecido e intencional. Outros o põem ainda de outra maneira. Aqui, novamente, volto a referir-me a John Wesley, que gostava muito de descrevê-lo como amor perfeito. Ele dizia que as pessoas cristãs podem ser culpadas de pecados provenientes da ignorância, coisas das quais não são conscientes. Elas são ainda falhas e ignorantes em muitos aspectos. Portanto, como você qualifica tais pessoas de perfeitas? Alguém lhe perguntou.
E sua resposta era que, se pode afirmar que amam a Deus de todo o seu coração, mente, alma e força, então, ainda que não sejam realmente perfeitos na vida e na prática, todavia, são perfeitos no amor. Estão amando a Deus perfeitamente, até onde podem, nesse dado momento. Com a total capacidade de seu ser, eles querem amar a Deus e o estão amando. Esse é o amor perfeito, dizia Wesley. Ele pode ser maior posteriormente, mas no momento ele é perfeito. Segundo temos visto, ele se preocupava demasiadamente em enfatizar esse aspecto do instante após instante da perfeição e da santificação. Ora, é uma característica de todos esses pontos de vista perfeccionistas que a santificação é algo que pode ser recebido e pode ser recebido no instante. É algo que nos é feito por Deus através do Espírito Santo. E tudo o que temos de fazer é desejá-lo, crer que ele é possível e exercer fé. Só temos que crer que, se o pedirmos a Deus, ele nos dará. Portanto, podemos recebê-lo no instante, num lampejo. Eles gostam de colocá-lo mais ou menos assim. Como receberam sua justificação, assim vocês devem receber sua santificação. Ela é uma experiência, algo que pode ocorrer num instante, totalmente. O segundo grupo advoga ou declara que homens e mulheres são santificados por meio do que chamam o princípio de ação contrária. Esse foi o ponto de vista que se tornou popular do século XVII ao século XIX e continua ainda popular. Ora, as pessoas que defendem este ponto de vista não creem na erradicação do pecado. São muito claras e explícitas a esse respeito e consideram a doutrina da erradicação como algo muito perigoso. Acaso então o cristão simplesmente luta ao longo desta vida em meio a malogros? Oh, não, dizem, existe um novo princípio. Seu grande texto, a própria base de sua doutrina, é Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sim, dizem, o pecado permanece no crente, todavia, se ele olha para Cristo, persiste nele e põe nele sua confiança mediante a fé, Cristo guardará de pecar. Existe esse poder do pecado no interior do cristão, sim, mas o poder de Cristo faz muito mais do que neutralizá-lo. Eis onde a ação contrária entra. E uma farta série de ilustrações é usada. Muitas dessas ilustrações são oriundas do reverendo Evan Hopkins. Suas duas favoritas eram estas. Primeiramente, o atiçador de brasas. Existe um atiçador, é frio, negro e rígido. Sim, mas põe esse atiçador ao fogo e o que sucede? Fica rubro, fica aquecido e maleável. Tire-no do fogo e novamente se torna frio, negro e rígido. Eis a doutrina dessa escola em relação à santificação. Enquanto perseveram em Cristo, vocês permanecem, por assim dizer, rubros, quentes e maleáveis. Vocês se mantêm livres do pecado. Se, porém, não perseverarem em Cristo, vocês voltarão exatamente ao estado em que estavam antes. A outra ilustração é aquela do cinto salva-vidas. Dizem que a lei da gravidade leva os corpos pesados a afundarem-se na água. Um homem se encontra na água e ele não pode nadar, por isso submerge. Exato. Porém, introduzam agora a lei da ação contrária. Ponham um cinto salva-vidas inflado com ar em volta desse homem. E o que acontece? Bem, ele neutraliza a lei que faz o homem submergir. Ele o mantém flutuando. Mas se o homem separar-se do cinto salva-vidas, a antiga lei entra em vigor e ele vai para o fundo. Ele tem que perseverar. Ele tem que continuar olhando e confiando. Assim, pois, se prevalecer a antiga condição ou um pecado particular, tudo o que o cristão tem a fazer é apenas confessá-lo e reconhecê-lo. Ele tem de olhar para Cristo, perseverar confiando nele e descansando nele, e Cristo o manterá vitorioso. Ora, a semelhança dos pontos de vista perfeccionistas, este ensino também diz que normalmente isso começa como uma experiência e então prossegue como um processo. Noutras palavras, a santificação é algo que tem de ser recebido.
e que pode ser recebido no instante, e tudo o que vocês têm a fazer é permanecer nessa experiência. A seguir, o terceiro e último ensino diz que a santificação é um processo que começa desde o momento de nossa regeneração, continua progressivamente ao longo de nossas vidas e só será perfeito após a morte. A coisa importante que diferencia este ponto de vista dos demais é que ele não descreve a santificação como uma experiência que pode ser recebida subsequentemente à justificação. Ele enfatiza o fato de que, no momento em que somos regenerados, a santificação terá começado e prossegue. Isso é completada e aperfeiçoada quando nossos corpos finalmente forem glorificados e se virem livres da corrupção. Segundo Paulo diz em Romanos 8:23, onde está falando de toda a criação gemendo e conjuntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Somente quando o corpo for afinal redimido é que nossa santificação será aperfeiçoada. O livro que insistentemente recomendo que leiam como uma exposição deste ensino é Santidade, do Bispo Riley. Este livro foi extensamente escrito a fim de tratar das diversas outras ideias e teorias que já coloquei diante de vocês. Agora, como disse no início, permita-me que lhes diga novamente, ao encerrar, que é nosso dever examinar estas coisas, mas não é nosso dever examiná-las no espírito partidário, ou com o único propósito de defender nosso próprio ponto de vista e criticar os outros. Como tenho dito frequentemente, sou grande devedor a John Wesley. Sou ainda devedor a John Wesley em seu ensino atinente à santidade. Não o aceito na íntegra, obviamente, e há pontos dos quais diria que são definitivamente errôneos, porém gastei uma boa porção do meu tempo lendo obras e livros sobre a santificação e a santidade escritos por pessoas que pertencem ao primeiro grupo, os perfeccionistas. E sinto-me feliz em testificar para a glória de Deus que, enquanto não posso crer e tenho que rejeitar o que provavelmente é sua principal ênfase, todavia os li. E eles aqueceram meu coração e me encorajaram a promover o processo de santificação em meu íntimo. E dou graças a Deus por eles. Portanto, leamos esses livros, os quais são todos exposições das Escrituras. E vamos à Bíblia. Tentemos examiná-los tão despreconcebidamente quanto nos for possível e tentemos chegar à verdade concernente a este assunto. Se o fizermos conjuntamente nesse espírito, nossas almas serão abençoadas e enriquecidas, e daremos graças a Deus por ter nos concedido tempo para o estudo da doutrina da santificação.